Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a tua semana comece de forma maravilhosamente bem. Acredite, Deus é contigo. Acredite, Deus está do seu lado. Acredite, vai dar tudo certo. Acredite, não tenha dúvida, tudo vai ficar bem. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra como tema: e Deus na história? E Deus na sua história? E Deus na minha história? E Deus na nossa história? Meu querido, o capítulo de número 40 de Isaías, versículo de número 18 diz assim: a quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a Ele? O versículo 22 diz: e Ele é o que está assentado sobre o círculo, sobre o eixo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É Ele o que estende os céus como cortina e desenrola como uma tenda para nele habitar. Meu querido, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa turbulência, no meio de todo esse mal que nos atingiu, não só a você, não só a mim, mas a todos os habitantes da terra, dos grandes aos pequenos, todos foram pegos de surpresa. Não é só você que está passando por lutas. Não é só você que está passando por adversidades. Não é só você que está no meio do furacão. Todos os habitantes estão. Pode ser que alguns de forma diferenciada do outro, e de fato assim é que devem ser as coisas. Porque cada um teve uma criação, cada um tem uma visão, cada um tem uma ótica, cada um fez um planejamento, cada um vem de uma raiz de ensinamento, mas a questão é que todos estamos dentro do mesmo barco. Mas o que vai mudar é a sua fé. O que vai fazer toda a diferença é onde você está plantado. E diante desse caos, diante de toda essa pandemia, diante de todas essas aflições, diante de todos esses pessimismos espalhados pelas redes de comunicação, diante de todo o pânico e medo que gerou-se no mundo, vem a pergunta: e Deus nessa história? Aonde está Deus? Ele perdeu o controle? Onde está Deus? Ele não está vendo o que está acontecendo? Vêm as nossas interrogações mais profundas. Aonde está Deus? Será que Ele não está vendo o que está acontecendo comigo? Meu querido, minha querida, Ele não está vendo só o que está acontecendo com você, como egoisticamente nós muitas das vezes queremos que Deus olhe para o nosso problema e esquecemos que ao nosso redor tem pessoas passando por problemas muito maiores. Deus, meu querido, Ele não está só olhando para você. Ele está olhando para mais de 7 bilhões de pessoas agora no mundo. E Deus nessa história continua no mesmo lugar, assentado sobre o eixo da terra. Isso é uma demonstração de governo. Isso é uma demonstração de que nada sai da rota. Isso é uma demonstração de que nada sai de controle.
E Deus nessa história, pastor, Deus continua no mesmo lugar, sendo a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa, porque a verdade é, quando Deus está no controle, tudo continua no controle e nada sairá do controle. Até porque, meu querido, minha querida, raciocine comigo nesta manhã. Nada e nem ninguém pode tirar da mão alguma coisa de alguém que está no controle de todas as coisas. Então, aonde está Deus nessa história que eu estou passando? Deus está passando exatamente com você dentro dessa história. Quando as suas interrogações, as suas aflições, as suas agonias, os seus desesperos perguntam: onde está Deus? Deus está no momento que a tua força te falta. Deus está no momento que você não consegue mais caminhar. Deus está no suprimento de cada dia. Deus está quando você não tiver mais forças, mais ânimo. Ele está aí para lhe dizer: não temas, eu sou contigo. Onde está Deus na história? Onde está Deus em tudo o que está acontecendo? Onde está Deus no meu sofrimento? Deus está aí nesse exato momento, falando através de mim: filha, não temas. Filho, não temas. Eu ainda continuo no controle de todas as coisas. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar algo que está sobre o meu controle. E Deus nessa história, Deus continua sendo Deus, não perdendo o controle de nada. O homem é que não sabe o que diz. O homem é que pensa que pode ser mais do que Deus. E Deus nessa história, pastor, Deus continua olhando, observando que cada quebra-cabeça está no lugar certo, está acontecendo do modo certo que ele havia planejado e que verdadeiramente Deus é Deus e homem é homem. Quando você não conseguir mais caminhar e você vê só duas pegadas, elas não são suas, elas são as de Deus, porque Ele está carregando no colo. E Deus nessa minha história, pastor, Ele está querendo abrir os seus olhos para que você enxergue a sua história por outra ótica. Sabe por quê? Porque há mal que vem para o bem. Enquanto você ficar preso que o mal está apenas te destruindo, você não conseguirá ver o bem que o mal pode te fazer. Capítulo de número 50 a 20 de Gênesis diz que há mal que vem para o bem. E Deus nessa história, pastor, Deus permitiu que José fosse vendido pelos seus irmãos. Deus permitiu que José fosse jogado numa cisterna no meio do deserto a pão e água. Deus permitiu que José fosse vendido como escravo várias vezes. Deus permitiu que José fosse traído pelos próprios da casa. Deus permitiu que José fosse vendido para um povo de língua estranha. Deus permitiu que os irmãos dele
dissessem para o pai que ele havia sido morto por um urso ou por um leão, levando suas roupas ensanguentadas. O pai chorou mais de 15 anos amargamente, porque o seu filho caçula estava morto. E Deus nessa história, pastor, Deus dentro de toda uma história negativa, é capaz de criar uma história positiva. Só que para isso você tem que permitir-se ser tratado. Você tem que permitir-se ser direcionado, moldado. Você tem que permitir-se, meu querido, minha querida, ser trabalhado pela ótica de Deus e não pela sua ótica. Quando José chega no final da sua história, que Deus revela a ele em poder, em glória, em exaltação, os seus irmãos se aproximam diante dele para comprar alimentos, porque a sua família, a sua terra estava passando por sequidão, por fome, por desespero. Resumindo a história, José se revela a eles. E quando José se revela, eles entram em desespero. E o mesmo José, que foi vendido, traído, virou escravo, foi preso injustamente, ficou no presídio de segurança máxima, o Bangu do Egito, ficou, meu querido, acusado, fichado como um assediador, como estuprador. Mesmo assim, diante de tantas catástrofes pessoais, diante de tantas adversidades, diante de tantas lutas, ele dizia: Deus está comigo. E Deus nessa história, a de José, estava criando uma linda e poderosa história. José acalma o emocional de seus irmãos abalados, dizendo: aquietai-vos. Não foram vocês que me trouxeram para este lugar. Foi Deus que fez isso, para que hoje vocês não pudessem ser destruídos e fossem supridos em cada uma de suas necessidades. E Deus nessa história, Ele estava fazendo coisas secretamente, só para abençoar José. E Deus, nessa sua história, meu irmão, nessa sua história, minha irmã, e Deus, Ele está fazendo coisas ocultamente e sobrenaturais, às escondidas, sem que você perceba, só para lhe abençoar, só para lhe ajudar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele jamais te deixará. Um pai jamais abandona os seus filhos. Espera nele, descanse nele, e o mais Ele fará. E nessa sua história, não se preocupe, Deus está no meio dela. Tudo vai ficar bem. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Quem tem cobertura, tem oração. Fique tranquilo. Tudo vai ficar bem. Se você foi abençoado, abençoe outros. E que Deus te abençoe. E Deus na sua história, Ele continua no controle, não perde o controle e nunca perderá o controle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou contigo.